Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Física no Aula D. Eu sou o professor Tarragó e hoje nós vamos aplicar um pouco daquelas coisas que a gente já viu lá no vídeo a respeito de escalas termométricas. Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como é que funciona a matemática toda daquelas escalas que a gente viu lá na outra aula. Aqui eu tenho um problema da Universidade Federal de Juiz de Fora, que eu trouxe para vocês, de 2014, mostrando um terrível gráfico. Quando o aluno de vestibular pega lá um gráfico, já perde metade da questão. Não é bem assim. É fácil de entender, só tem que analisar direitinho. Então é um problema que fala de um experimento e de um estudante que fez uma escala de temperatura para ele. Tá? Uma escala de temperatura em graus T, e aí ele quis comparar essa escala de temperatura com os graus Celsius para que ele tivesse aí uma noção de como é que as coisas se passam. E pede no problema para converter 75 graus Celsius nessa nova escala T. Então, resumindo, é isso aqui que está escrito. Tá? Vocês leem com atenção depois. O que o gráfico me indica? Ele me indica os dados que eu preciso para resolver, no sentido de que eu preciso sempre dois pares de temperaturas que eu conheça para poder fazer a mudança de uma escala de temperatura para outra. Para que eu ache uma relação entre elas, eu preciso ter dois pares de correspondência. E nesse caso aqui são, quando eu tenho 0 graus Celsius, eu tenho menos 50 graus T. E quando eu tenho 130 graus T, corresponde a 100 graus Celsius. Eu preciso organizar isso na forma de um esquema para que eu consiga enxergar exatamente como fazer essa conversão, que está aqui no quadro. Então, eu botei aqui ó, na escala de graus T, botei o menos 50 e o 130. O 130 corresponde aos 100 graus Celsius, enquanto que o menos 50 corresponde a 0 graus Celsius. Para poder fazer essa conversão, para poder achar a relação que existe entre os dois, eu vou ter que fazer a mesma operação dos dois lados, fazendo uma regra de 3, mas não qualquer regra de 3, tem que ser uma regra de 3 entre intervalos de temperatura. Então eu pego esse intervalo aqui, TT com menos 50 e 130 menos 50, e faço exatamente a mesma coisa do outro lado, TC menos 0 e 100 menos 0. Operando isso daqui, a gente vai ficar com essa estrutura aqui. TT menos o menos 50 sobre 130 menos o menos 50. E do outro lado, eu vou ter TC menos 0 sobre 100 menos 0. Ajeitando só isso aqui para ficar mais simples, eu vou ficar aqui ó, com TT mais 50 sobre 180 igual a TC sobre 100. Isso daqui é a fórmula que relaciona uma temperatura com a outra. Eu posso usar qualquer temperatura TT para achar o correspondente TC e vice-versa. Importante também ressaltar que esses dois números que apareceram aqui embaixo também é uma forma de mostrar como que passa uma temperatura em relação à outra. Quer dizer que se eu estiver passando um total de 180 graus T, vai estar passando também um total de 100 graus Celsius, tá? Bom, agora eu vou responder a questão. Bom, aqui está perguntando se um dos objetos medidos estava a 75 graus Celsius. Qual a medida desse objeto no termômetro na escala T? Então eu tenho 75 graus Celsius, que eu vou colocar aqui no lugar onde apareceu temperatura Celsius. Então vamos lá. TT mais 50 sobre 180 igual a 75, que foi a temperatura pedida, sobre 100. Então eu fico com isso. TT mais 50 igual a 75 vezes 180 vezes 100. Aí tu pega lá, mete isso na calculadora ou bota um númerozinho embaixo do outro, faz a conta, e aí vocês vão ver que nós vamos ficar com isso. 135. Tá? Essa continha aqui dá 135. E agora é só isolar o TT e responder a questão.
135 menos 50, que vai dar 85 graus T. Então ali, ó, alternativa D. Qualquer que sejam as escalas de temperatura que vocês tentarem relacionar, é sempre feito desse mesmo jeito. Eu tenho que fazer um esqueminha e fazer a mesma coisa dos dois lados. Quando a gente fez temperatura Fahrenheit com Celsius, a gente fez exatamente isso. Próximo problema fala justamente a respeito de graus Celsius e Fahrenheit. A gente não vai precisar fazer isso tudo de novo, porque lá na outra aula a gente já deduziu qual é a formuleta que relaciona aí Celsius com Fahrenheit. Então a gente não vai fazer tudo aquilo de novo. Nós vamos pegar só o resultado que a gente já descobriu lá, que era o seguinte: temperatura Celsius sobre 5 é a mesma coisa que temperatura Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então basta substituir o número que foi pedido. Então aqui diz que são 25 graus Celsius. Então onde aparece graus Celsius, eu vou colocar aqui 25 no lugar. Então vai dar TF menos 32 sobre 9. Só substituir. 25 por 5 vai dar 5. Esse 9 que está aqui embaixo dividido, ele vai passar para o lado de lá multiplicando. E agora, 45 mais 32 é a minha temperatura Fahrenheit, que vai dar 77 graus Fahrenheit. Lá, alternativa D de novo. Tranquilo? Vamos adiante, fazendo o nosso último problema, que é um pouco mais complexo, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Fala mais uma vez ali de um estudantes interessados na aula hoje, hein? E ele fez já todo esse processo de cálculo das escalas termométricas e obteve que a escala dele com a escala Celsius tem a seguinte relação: Tx igual a 8Tc sobre 3 mais 15. E aí ele conclui que uma variação de temperatura de 15 graus Celsius. E aqui está a pegadinha do problema, tá? Variação de temperatura não é a mesma coisa que temperatura. A tendência que os alunos têm aqui é de simplesmente pegar esse 15, botar aqui, fazer a conta e errar. Por quê? Porque ele está falando de uma variação de temperatura. Fazer uma variação de temperatura inclui pegar dois valores distintos e aí fazer um menos o outro. Ou então vocês conhecerem como é que funciona a estrutura. Esse númerozinho que aparece aqui, ó, ele é também o que vai relacionar as variações de temperatura umas com as outras. Então, se eu tenho uma variação de 15 graus, basta eu jogar aqui. Olha, 8 vezes 15 sobre 3. Aqui eu vou simplificar, fica 5, 8 vezes 5, 40 graus Celsius de variação. Ah, professor, não acredito em ti que isso daí vai estar certo. Bom, então testem, peguem duas temperaturas e façam uma menos a outra depois da conversão. Por exemplo, pode servir qualquer uma delas, tá? Desde que elas sejam separadas por 15 graus Celsius. Então vamos fazer a continha. Vamos pegar uma temperatura 1, que é 0 graus Celsius, e uma temperatura 2, que são 15 graus Celsius. Então eu tenho uma variação de 15 graus Celsius, que é o que ele diz no problema. Então vamos calcular cada um deles. Então o meu Tx vai ser igual a 8 vezes 0 sobre 3 mais 15, e o resultado vai dar, isso aqui tudo dá 0, 15. Calculando o valor do T2, então esse aqui é o 1, o Tx2 vai dar 8 vezes 15 sobre 3, mais 15. 15 vezes dividido por 3 dá 5 vezes 8, 40, mais 15, 55 graus Celsius.
E agora eu percebo que a diferença de temperatura entre eles dá 40 graus Celsius. Exatamente o que a gente tinha descoberto antes. Tá? Então isso aqui é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado quando for falar de variação de temperatura e não de temperatura. Ok? Mostrei de dois jeitos que as coisas podem ser feitas sem estresse, mas desde que vocês tenham conhecimento da matéria. Não esqueça de curtir o vídeo, de divulgar para os seus colegas, compartilhar, inscrever no canal. Até mais!